Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Estamos falando diretamente da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui de Codó. E você é o nosso convidado especial. Fica conosco. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Amados, o que eu quero tratar com você hoje aqui? A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus ele entra em Jerusalém, a multidão que estava com ele levantou um clamor. E hoje não é diferente, existe um clamor nos nossos corações. Mas a grande verdade é: será que nós entendemos o que aquele povo, aquela multidão estava clamando? Será que isso está fazendo sentido para nós? É o que nós vamos ver agora através dessa mensagem. Bom, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21, gente. Mateus 21. Para quem está em casa, esse domingo que nós estamos aqui, esse culto, é o culto que antecede a Sexta-feira Santa, é o domingo que antecede a Sexta-feira Santa. Então era num domingo como esse que Jesus estava entrando em Jerusalém. E numa Sexta-feira Santa é o dia que ele, então, entrega a vida dele por nós. Então esse é o episódio, esse é o contexto aqui. Jesus está entrando em Jerusalém e uma multidão está juntamente com ele. Só para você refrescar a memória com o contexto, ele havia pedido aos discípulos para buscarem um jumentinho que ninguém havia montado, porque ele iria adentrar a cidade desta forma. E se perguntasse por que estão soltando o jumento, era só dizer: o Senhor precisa dele, e essa pessoa vai liberar o jumentinho. E assim foi. Trouxeram o jumento ao Senhor, o Senhor se assenta no jumento e ele vai entrando na cidade de Jerusalém. Quando ele está às portas, a multidão já está junto com ele. E aí o verso que eu quero ler com você é o capítulo 21, verso de número 8, e diz assim, aliás, vamos ver o verso 6, que faz mais sentido. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumento e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E aí a nossa mensagem está aqui, ó. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo, presta atenção nisso: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Você percebe que essa multidão que está seguindo Jesus, eles estão clamando dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bom, isso era um clamor. Jesus está entrando e o pessoal está clamando essa frase. Mas o que representa isso? O que significa a palavra Hosana? Essa palavra tem origem hebraica e significa: salva-nos, nós te imploramos. Então, ou seja, aquela multidão, quando vê Jesus entrar em Jerusalém, elas estão levantando um clamor dizendo: nos salve, nós te imploramos, nos liberte. Perceba aqui, primeiro eles falam Hosana ao filho de Davi, reconhecendo que Jesus de fato era o Messias, era ele que teria que vir realmente remir o povo. Depois eles falam bendito o que vem em nome do Senhor, reconhecendo que de fato a vinda de Jesus era do próprio Deus, vinha da parte do próprio Deus. E terceiro, Hosana nas alturas. Bom, se a palavra Hosana significa salva-nos, Hosana nas alturas significa que a minha salvação venha do alto. O povo está reconhecendo que quem poderia salvar eles era Deus. Esse é o clamor do povo ao recepcionar Jesus. Só que não tem como ele salvar sem purificar. E é aqui que está o ponto. Porque assim que ele entra na cidade e ele é recepcionado desta forma,
o primeiro lugar que ele vai é para o templo. E lá ele vai fazer uma purificação, dando a entender que todas as vezes que nós clamamos a Deus, pedindo para que Ele nos salve, é necessário que haja uma purificação. É necessário arrancar de nós tudo aquilo que não vem de Deus. E você vai ver isso acontecendo. Bom, assim está a multidão clamando. Esse é o clamor do povo: salva-nos. Esse também é o nosso clamor, para que Deus nos salve. E aí o texto segue dizendo assim, verso 10: e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Verso 12: e entrou Jesus aonde, pessoal? No templo de Deus. E o que ele fez? E expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Então vamos entender aqui, o primeiro lugar que Jesus vai, depois que ele é aclamado, depois que ele recebe esse clamor do povo pedindo ajuda, pedindo que o socorra, que salve-os, o primeiro lugar que ele vai é para o templo. Ora, hoje o templo que Jesus habita não é essas quatro paredes, não. O templo hoje somos nós. Na carta aos Coríntios explica que nós somos o templo do Espírito Santo. Então toda vez que alguém clamar pedindo me salva, ele precisa entrar no templo. Ou seja, ele precisa entrar na nossa vida. Não tem como ele salvar se ele não entrar. Não tem. Hoje você é esse templo. Ele precisa entrar em você para poder te salvar. E dentro de você ele precisa purificar, tirar aquilo que não vem de Deus, tirar aquilo que o diabo plantou em você e fez você então entender: eu preciso de salvação, porque o que está aqui dentro não vem de Deus. Perceba que quando ele chega, ele adentra o templo, ele começa a perceber, quer dizer que esse é o templo de Deus, desse jeito, com pessoas vendendo e comprando. A casa de Deus virou um comércio. Quer dizer que as pessoas vêm aqui e compram as pombas, os cambistas ficam aqui na porta, não tem oração, não tem palavra. É por isso que infelizmente aqui se tornou um covil de ladrões. Ou seja, às vezes o fato de nós olharmos para a nossa vida e percebermos que não temos salvação, porque nós sabemos, irmão, a pessoa sabe quando está salva, ela sabe quando está bem com Deus. Ela pode fingir para os outros, mas entre ela e Deus, ela sabe que se Deus vier naquele momento, ela sabe quando ela vai ser salva ou não. Nós temos consciência disso. E aquele povo, quando clama, eles têm consciência: nós não estamos salvos, precisamos da salvação. E quando Jesus entra, de fato ele confirma: realmente, aqui nesse templo não tem nada de Deus. Tanto que ele declara: isso aqui era para ser chamado casa de oração, e não está sendo uma casa de oração. Não tem palavra, não tem nada aqui. É por isso que não tem salvação. As coisas de Deus não estão plantadas aqui dentro desse templo. Pelo contrário, o que está sendo plantado dentro desse templo são cambistas, ladrões, que se infiltraram e entraram dentro do templo de Deus. E hoje não é diferente. Trazendo para os dias de hoje, quando é que a gente se sente sem salvação? É quando o diabo se infiltra aqui dentro, quando ele planta as coisas dele aqui dentro, e ao mesmo tempo a gente se acha de Deus. Temos o nome de templo de Deus, mas o que habita aqui dentro, as coisas que estão plantadas aqui dentro, não vem de Deus. Tinha o nome de templo, mas quem estava lá dentro eram os cambistas, eram os ladrões, eram eles que estavam lá dentro. E é esse cuidado que a pessoa precisa ter. Por isso esse povo está clamando: salva-nos. Mas aí vem a mensagem: toda pessoa que quer salvação tem que deixar Jesus entrar e te purificar.
Tem gente que tem travado o coração. Tem áreas da vida de algumas pessoas que Jesus entra, outras não. Tem gente que deixa Jesus entrar em todas as áreas da vida, menos na financeira. Deixa Jesus entrar em todas as áreas da vida, menos no casamento. O casamento é do jeito dele. Deixa Jesus entrar em todas as áreas da vida, menos na educação dos filhos. O filho é meu, eu cuido do meu filho do jeito que eu quiser. Peraí. Mas quando dá ruim, você vai clamar ao céu. Deus me ajuda. Deus, onde foi que eu errei? Foi quando Deus não pôde te guiar nem na criação dos seus filhos, porque você achou que sabia de tudo. E não sabemos, irmão. O caminho dele é mais alto que o nosso. O que ele faz e tudo que ele ensina é superior a qualquer inteligência humana. Então eu preciso ser orientado por ele em todo o tempo. Eu preciso deixar Jesus entrar, trazer a purificação, arrancar da minha vida o que não vem de Deus, para que então a manifestação aconteça de novo. E aconteceu. Depois que Jesus expulsou os cambistas, os ladrões, todos aqueles que estavam ali fazendo do templo de Deus um lugar de comércio, olha o que aconteceu. O texto sagrado segue dizendo assim, verso 14: e foram ter com ele, depois que foi expulso os cambistas, os compradores que vendiam, e foram ter com ele ao templo cegos e coxos. E o que Jesus fez com eles? E curou-os. Ou seja, era isso que era para estar acontecendo no templo. O que? A manifestação do poder de Deus. É isso que tem que estar acontecendo na vida de alguém que clama a Jesus dizendo, me salva. O que acontece na vida de uma pessoa como essa? A manifestação do poder de Deus. Se está doente, fica curado. Se está endemoniado, fica liberto. Se a vida está amarrada, desamarra, porque há a manifestação do poder de Deus ali. É assim que é. Mas se Jesus não consegue entrar para poder fazer a purificação, não adianta clamar a ele dizendo, salva-nos, Hosana, me salva, nós te imploramos. E como é que ele pode salvar se ele não pode entrar e tirar o que não presta? Então a mensagem hoje é, você quer a salvação? Você é alguém que tem clamado como esse povo dizendo, me salva, Senhor? Então deixa ele entrar. O primeiro lugar que ele foi o templo. Lá ele entrou. Quando alguém clama por ele dizendo, me salva, o primeiro lugar que ele vai é o templo. É dentro da pessoa. E ali ele vai limpar, ali ele vai arrancar o que não é de Deus, para que então ele comece a manifestar o poder dele. E aí quem está cego volta a enxergar, quem está aleijado, coxo, volta a andar. A manifestação de Deus acontece. Eu penso que é isso que a gente deseja, é isso que a gente quer, é clamar a ele e ver a manifestação dele na nossa vida. Deu para entender essa mensagem, sim ou não? Num dia como hoje, o pessoal intitula como Domingo de Ramos. Num dia como hoje, Jesus estava entrando na cidade. E eu oro a Deus para que num dia como hoje, Jesus possa entrar dentro de você e arrancar de você o que não presta. Porque às vezes nós temos o título de casa de Deus, templo do Espírito Santo, mas o que está aqui dentro não é de Deus. Os pensamentos não são de Deus. E aí Jesus precisa limpar, purificar, nos fazer novas criaturas. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tenho para você. Põe isso no seu coração em nome de Jesus. Amém, queridos? Fica com essa palavra, você que está em casa. Se essa mensagem te ajudou de alguma forma, curta, compartilhe em nome de Cristo Jesus, tá bom? Nós da Igreja da Graça de Codó se despedimos do pessoal de casa, aplaudindo o Senhor bem forte.